foi escrito depois da tomada do poder pelos trabalhadores na Rússia. Lenin defende que os comunistas ingleses se unam num só partido para disputar, entendeu, as eleições contra os conservadores. Entendeu? Se vocês verificarem a história, o Hitler não chegou ao poder na Alemanha tomando de assalto. Foi via um processo eleitoral, em que o Trotsky defendeu que o Partido Comunista e a Social-Democracia formassem uma frente única operária para combater a ascensão do nazismo. Certo? Né? E ao o Partido Comunista se recusar a fazer isso, para Trotsky foi um atestado de óbito da Terceira Internacional, ao permitir a ascensão do nazismo. Ok? A Revolução Espanhola. O marco principal da crise que deflagrou o processo de luta pelo poder e a guerra civil na Espanha foi a renúncia, entendeu? Do rei lá da Espanha, na época, né? Produto de uma derrota eleitoral que ele teve de desmoralização. Então não é assim que as eleições não acontecem nada. Não é assim que as massas concluíram a experiência com a democracia burguesa. Como assim? Quero concluir a experiência com a democracia burguesa? Entendeu? Se 40% das intenções de voto está aí no PT, mais de 20% está aí no Bolsonaro. Só para não falar do restante. Para não falar da Marina, para não falar do Ciro, etc, etc. Não é verdade. Então a massa não concluiu ainda essa experiência. Não adianta a gente querer adaptar a realidade a uma visão que a gente tenha de mundo. Entendeu? Então devemos partir daí para saber como e onde intervir. O problema do golpe. Eu acho que os companheiros têm um problema aqui. Vocês só têm golpe contra o governo. Entendeu? Então, supostamente, o golpe de 64 no Brasil seria contra o João Goulart. Ou uma forma de barrar, entendeu? O ascenso da classe trabalhadora brasileira, a polarização social, entendeu? Que trazia para dentro das fronteiras do país o que os militares chamavam de fantasma vermelho, fantasma do comunismo. Ou seria que o golpe do Chile foi contra o Allende ou foi contra as massas chilenas, contra a classe trabalhadora chilena? Foi contra os cordões militares, para barrar a organização dos trabalhadores. Trazendo aqui para o Brasil. Vocês viram o golpe contra a Dilma? Não, o golpe derrubou a Dilma. Agora havia um objetivo, gente. Vocês têm que dizer qual é o objetivo que os caras tinham com o golpe. Se alguém vier dizer aqui que a burguesia, que a direita derrubou a Dilma porque estava contra a corrupção, desculpa, é delírio. Derrubou porque é o seguinte, necessitava avançar em ataques brutais contra a classe trabalhadora e o PT tinha contradições para fazer isso. O PT ia fazer essa conta gota, os caras necessitavam fazer de balde, despejar balde de uma vez. Então verifique o que aconteceu com a classe trabalhadora de lá para cá. Para além da reforma trabalhista, para além do congelamento dos gastos públicos, para além do desmonte do SUS, para além de tudo que está acontecendo aí, camaradas, como é que está? Está melhor a vida aí? Também não é verdade, entendeu? Se for verificar, a direita cresceu em todo canto do mundo sempre que houve crise econômica, porque se trata de criar as condições de atacar a classe trabalhadora e pedir que ela se levante para impor a crise contra a classe trabalhadora. Agora, isso não nega o fato que o PT pavimentou o caminho para essa direita avançar, pavimentou esse caminho. Agora, não é menos verdade que a esquerda golpista, a esquerda que se adapta à Lava Jato, apresentando como alternativa de combate à corrupção no país, entendeu? A camarilha de Sérgio Moro e essa corja de ladrões instalada no judiciário, entendeu? Que essa esquerda cumpre o papel também de semear ilusões nas instituições burguesas, porque essa é uma instituição burguesa. E se querem saber, nesse estágio que nós vivemos aqui hoje, os sindicatos não estão libertos do Estado. Eles podem lutar, alguns formatos, outros não, outros estão adaptados. Mas a gente não consegue registrar um acordo coletivo se não tiver com o registro muito em ordem lá no Ministério, na DRT, em tudo que é canto. Então, desculpe aí, companheiros, mas a adaptação à democracia burguesa vai um pouco para além, tá certo, da luta parlamentar. Diana, depois Reinaldo.
Bom, gente, bom dia a todas e todos. Eu sou Diana, trabalho há 10 anos na Faculdade de Educação aqui da USP. Fui diretora do Sintusp durante 6 anos e agora sou diretora de base aqui do Conselho Diretor de Base também. Bom, também sou do MRT, como o Pablito apresentou, sou candidata a deputada federal aqui em São Paulo. Queria fazer alguns comentários sobre os debates, assim. Primeiro que remarcar essa ideia de que as nossas candidaturas, nesse processo eleitoral, estão a serviço de denunciar bastante o elemento de manipulação que está colocado nessas eleições. A gente acha que não são eleições normais. Isso para a gente é muito importante, porque todo o processo que foi acontecendo depois do golpe institucional, com a prisão do Lula e agora com a proscrição do Lula, vão no sentido de aprofundar os ataques que o PT já vinha fazendo no seu governo. E vão com o sentido de tirar os direitos democráticos, inclusive da população, impedindo a população de decidir em quem votar. Ainda que eu não concorde com o PT e com o Lula, é inegável hoje no país que, até o momento em que o Lula era o candidato, tinham 40% de intenções de votos no Lula, né, o que inclusive mostra bastante um desgaste da Lava Jato, que vários setores da esquerda aqui gostam bastante, né, mostra justamente que essa Lava Jato, essa fraseologia de luta contra a corrupção se mostrou bastante interessada, expressando bastante os interesses de políticos da burguesia, do capital estrangeiro e etc. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante que o nosso sindicato, felizmente, não passe a vergonha de ter uma posição em defesa do impeachment, da prisão do Lula, do golpe institucional. Isso é uma batalha muito importante que a gente veio dando, o MRT e vários outros companheiros aqui no sindicato, e eu acho que isso é uma questão fundamental para a nossa categoria, né? Justamente no momento que a gente vê os efeitos enormes desse golpe institucional. Agora, justamente com essa situação, começa a se fortalecer muito mais uma extrema-direita que vai vir para trucidar principalmente o direito das mulheres. E as mulheres, como parte de um fenômeno internacional que está acontecendo, estão se levantando contra essa extrema-direita, né? Vão ter manifestações contra o Bolsonaro no dia 29, que acho que a gente tem que participar com tudo, mas justamente demonstrar que não é somente um problema de união de todas as mulheres ou de mulheres no poder contra essa extrema-direita. É preciso lutar contra o golpismo e é preciso lutar para que os capitalistas paguem pela crise. Porque também tem mulheres no poder, como por exemplo... Oxe, eu achei que estava pegando aqui. Como por exemplo a Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, que apoiou o golpe institucional. Então, como pode defender as mulheres apoiando o golpe institucional? Bom, nesse sentido, eu acho que, inclusive a questão que o João coloca, eu acho que quem aqui entrou em buraco é quem apoia o impeachment e a prisão do Lula, aliado assim bem fortemente com o MBL, como a gente vê os companheiros da transição socialista. Mas o que eu acho importante a gente colocar, a visão do MRT não é uma visão que se define pela questão tática em relação à definição do voto num momento em eleições tão manipuladas como a que a gente está vivendo. Porque justamente qualquer governo que for eleito vai lidar com uma situação de crise econômica e com fortalecimento de uma extrema-direita. Isso não significa que a gente considere que são todos iguais, né? Como coloca o PSTU buscando qual é o próximo fora que vai gritar como gritou o fora Dilma no processo do impeachment, fazendo coro com toda a direita. Mas justamente porque a gente acha que o fundamental é organizar os trabalhadores, apostar na mobilização independente dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, dos negros, para a gente poder lutar contra o golpismo, contra essa extrema-direita e organizar uma alternativa que supere o PT pela esquerda e não pela direita, como se propõe alguns setores da esquerda, como discutiram aqui hoje. Então, essa é a perspectiva da nossa candidatura. A gente, enfim, estamos divulgando ela aqui para fortalecer a luta dos trabalhadores, estudantes, professores e terceirizados aqui da Universidade de São Paulo. Obrigada. Bom dia, companheiros e companheiras. Como todo mundo sabe, eu sou militante do PSTU. Eu queria só colocar aqui, primeiro, partir da avaliação. A gente já vem discutindo há bastante tempo várias das coisas que estão colocadas aqui, mas me parece evidente que essa eleição, obviamente, é bastante indefinida, tem muitas coisas até surpreendentes que acontecem, como agora a facada no Bolsonaro, etc.
Isso tem a ver com a eleição se dar num cenário de profunda crise, não só econômica e social, mas de crise política e crise do regime político. Que é o que a gente vem discutindo aqui, nesse sentido o marco que o Padial colocou, do meu ponto de vista é correto, o marco não é 2016, o marco é 2013, e de lá para cá vem se aprofundando essa crise do regime político. O impeachment foi um episódio disso. Nesse sentido, o Brandão disse aqui que a gente vê golpe só contra governo. Na verdade é o oposto, do nosso ponto de vista não foi golpe justamente porque foi uma troca de governo no marco da institucionalidade burguesa. Que a gente acharia que seria um golpe se fosse um golpe contra o regime político, contra a democracia burguesa como regime político, como foi o golpe de 64, como foi o golpe do Chile. Então, uma precisão conceitual nesse sentido. E essa crise é tão profunda que você veja, atingiu o PT, é verdade, mas atingiu também o PSDB, tanto que o Alckmin não consegue agora aí subir, mesmo com o apoio de todos os partidos do chamado Centrão. E já tem, inclusive, setores do PSDB fazendo autocrítica, dizendo que foi um erro ter entrado no governo Temer, e já tinha, desde a época, alguns setores do PSDB dizendo que, inclusive, era um erro ter apoiado o impeachment da Dilma, porque o impeachment foi um episódio que aprofundou, inclusive, a crise do regime político. Desse ponto de vista, o PT tentou recompor a sua base social e conseguiu em grande parte. E conseguiu não só com o discurso do golpe, mas agora também com essa discussão de centrar a sua intervenção em torno da liberdade do Lula. Os companheiros do MRT têm uma formulação interessante que dizem pelo direito do povo decidir em quem votar. Mas veja, só nessa eleição, essa semana foi preso Beto Richa, no Paraná. Provavelmente vai ter sua candidatura impugnada. Garotinho, no Rio de Janeiro, foi condenado em segunda instância, provavelmente também vai ter sua candidatura impugnada. A consigna dos companheiros inclui também a defesa do Garotinho, que afinal está em segundo lugar nas pesquisas no Rio de Janeiro, então é pelo direito do povo decidir em quem votar também, no Garotinho, também no Richa, ou é só no Lula? Certo? Então é pelo direito do povo decidir votar em Lula na prática, né? A consigna dos companheiros, é preciso que se diga isso claramente. Digo isso porque é verdade que essas eleições são manipuladas, mas a denúncia do o que a gente escolhe denunciar dessa manipulação diz muito também sobre a política das organizações. Eu acho que é preciso sim denunciar o caráter controlado e manipulado das eleições, e dessas mais ainda, justamente pelo que foi a aprovação da reforma política, que praticamente coloca as organizações da esquerda quase na semi-clandestinidade. Nós do PSTU, na última eleição, tinha 50 segundos de TV, agora tem 5, só dá para falar rebelião, etc. Isso expressa muito mais a proscrição da esquerda e é sim um elemento importante para denunciar dessas eleições. Mas não basta só a denúncia e dizer que as eleições não servem para nada, que eu acho que é importante dizer isso. Mas é também preciso, e aí dialogando com os companheiros do coletivo, é preciso também defender a revolução não somente em abstrato, mas apresentando um programa para os trabalhadores nesse processo, que parte da questão da dívida pública, que parte da questão da defesa dos empregos, etc., que é o que as candidaturas do PSTU têm buscado fazer nesse momento. E eu só queria fazer um último comentário, que o meu tempo deve estar praticamente esgotado, que é sobre esse tema de como enfrentar o fascismo e como enfrentar o Bolsonaro, que pressiona aqui boa parte das pessoas a buscarem um mal menor nas eleições. Veja, não vai ser através de um voto supostamente no mal menor que a gente vai enfrentar um fenômeno social que é o que expressa o fortalecimento do Bolsonaro. Eu acho um exagero as caracterizações sobre fascismo, etc., mas de todo modo o enfrentamento ao fascismo não se dá na urna, não se dá nas eleições, se dá com a organização independente da classe e com a construção da frente única, mas que não é uma frente única eleitoral, que Trotsky nunca propôs unidade eleitoral, mas sim uma frente única das organizações dos trabalhadores para lutar com armas na mão, se preciso, contra o fascismo. Isso é frente popular, né? Gente, as inscrições encerradas. Eu faço só uma consulta ao plenário. A companheira Silvana, ela pediu reinscrição depois que encerrou as inscrições. Eu pergunto se a gente pode abrir uns 2 minutinhos para a companheira poder falar e depois a gente voltar para a mesa, tudo bem? Bem rapidamente. Acho que é ruim porque está gravando. É ruim porque... Desculpem, só uma observação em relação à sua fala, né? Eu acho que assim, para mim fica muito claro, né, não sei para vocês, mas de que realmente existe uma divisão muito grande, né, entre os partidos de esquerda, muito. Para mim é muito claro. Então assim, quando você menciona que a Marina Silva, o partido da Rede, apoiou o impeachment, o que
foi apoiado foi a cassação da chapa Dilma Temer. E a Rede foi o único partido que, na verdade, não foi por isso. Cassação da chapa Dilma Temer. Isso não foi à frente justamente porque a esquerda está totalmente dividida, como continua, da mesma maneira. Mas foi exatamente isso que foi preconizado pela Rede. Tá bem? Eu gostaria de convidar vocês para acessar o nosso site da campanha, que é www.participasaopaulo.com.br, para conhecer as nossas propostas. Porque eu não acredito, não acho que nós sejamos divididos nisso. Eu acho que a nossa causa maior é única. E eu acho que a gente tem que ir pela união. Tá bem? Muito obrigada. Viu? Agora, indo para os encerramentos da mesa, 5 minutos de fala para cada membro. A gente tinha combinado que a gente ia ser em ordem inversa, agora que começaria pela Flávia. Mas o Padiel precisa ir embora antes. A gente vai passar ali na frente e depois a gente continua a ordem. Tudo bem? Bom, companheiros, desculpa eu ter que sair antes. Também tenho um compromisso de campanha. Cadê o companheiro Assad? Nós vamos para além dos muros da universidade agora, precisamos, em umas fábricas metalúrgicas, fazer campanha. Então por isso eu tenho que sair antes. Mas enfim, eu queria voltar só ao tema do suposto golpe, né? Me parece que os companheiros têm uma memória de peixe, com todo o respeito. É a ideia de que com o Temer veio o dilúvio. Em 2016 começou todo o grande mal na sociedade brasileira. E isso não é verdade, companheiros. Não existe uma única medida do Temer que não seja da Dilma. É preciso ter muita clareza disso. O que aconteceu é que a Dilma perdeu a consistência, a sustentação e não conseguia mais fazer essas medidas. Mas a burguesia trocou porque queria tentar continuar fazendo. Se fez uma coisa ou outra, foi com muito custo e com ajuda, sobretudo, da burocracia sindical petista, etc. e tal. É falso, cadê o companheiro Gilber? Também tem memória de peixe. É falso, por exemplo, que Fiesp, Firjan, Febraban, CNI, Alckmin, FHC, todos estavam ali desde o início pela queda da Dilma. É falso. É só olhar nos jornais, é só resgatar os documentos da época. Todos foram contra a queda da Dilma. Eles passaram a apoiar depois porque viram que tinha um vazio enorme, viram que a esquerda era covarde, não tinha coragem de ocupar as ruas. Era só ir no primeiro ato contra a Dilma, em fevereiro ou março de 2015, você via os fundões de São Paulo vindo cheios, os metrôs vindo cheios dos fundões da periferia, trazendo gente que não acabava mais. Quem estava ali sentiu a força, e é uma força do proletariado, subindo nas coisas, gritando, etc. e tal, que se assemelhava a junho de 2013. Enfim, não começa em 2016, é falso que a burguesia estava toda ali para dar um golpe, e compreendo, isso é um desserviço intelectual para a esquerda, chamar isso de golpe. Isso é comparar com o golpe de 64, é uma ofensa a todos os lutadores que foram torturados, é uma ofensa histórica às gerações lutadoras do passado. Isso não serve para nada. Para que serve essa confusão? Quem está disseminando essa confusão? É o PT. Mas o PT acredita nisso? Não acredita, nunca acreditou. Sempre tratou isso como conversa para pegar trouxa. O Haddad fala, não, golpe é uma palavra muito forte. O advogado do PT, que ontem agora virou presidente do STF, sempre falou, não é golpe, não foi golpe. Isso foi uma conversa para o PT segurar a militância, porque sempre lá chacoalha o fantasma, o espantalho da extrema-direita, para a militância ficar embaixo da saia do PT. Isso é evidente. Mas na verdade o que acontece? Os maiores responsáveis pela extrema-direita são os que ficam aí gritando que vão combater a extrema-direita. Infelizmente é isso. Os maiores responsáveis pelo Bolsonaro são os petistas e seus apoiadores. Porque eles impedem que se crie uma alternativa. Quando existia uma avenida aberta para a esquerda entrar e crescer com a revolta das massas contra o governo do PT, a esquerda capitulou. E não se criou uma alternativa. Enfim, então o problema não é esse, que o PT não está sendo coerente com a luta contra o golpe. Temos que lutar contra o golpe, mas o PT não está dando combate. Companheiros, saiam dessa ilusão. Até quando vão ter a ilusão de que o PT vai para a esquerda? O PT é um partido de direita. São décadas achando que agora vai. Não vai, companheiros.
Se os companheiros estão com medo de um golpe agora, imagina quando o golpe de verdade vier. Os companheiros estão se acovardando na hora errada. Não é assim que vai se dar combate a nada nesse país. Por fim, eu queria retomar um pouco o que o companheiro Pariol falou. Eu tenho uma concordância absoluta com o conteúdo que o companheiro falou. A gente não pode aumentar a ilusão em nenhuma das instituições, mas a nossa tática, acredito que a minha tática dos companheiros do PSTU temos um megafone a mais. Participamos, se podemos entrar no rádio, na televisão, para falar não confie nas instituições, a eleição é farsa, vamos usar esse megafone, estamos falando para mais gente. Vamos para a televisão nem ser 6 segundos para falar para mais gente, para falar é falso, não acredite nas instituições, não vai mudar nada, não sou eu que vou chegar lá e vou gerir e salvar, vou ser o salvador da pátria, não. É só a população se organizando e lutando. Para que deixar de usar isso? É um purismo. Política não se faz com purismo. Infelizmente. Precisamos superar isso. E por fim, o companheiro Assad, de novo, só concluindo minha fala. Companheiro, eu compreendo a sua necessidade de unidade da esquerda. Nós, da transição, defendemos desde dezembro de 2017. Aliás, nós temos posição desde o ano passado, né? Não estamos há 20 dias da eleição sem posição. Temos posição desde o ano passado, tem que ter unidade da esquerda, unidade anti-lulista. Porque se entrarem os lulistas, vai dar essa merda que deu o Boulos aí, 0%. É uma vergonha para a esquerda. Desde 2017, falou, tem que ter unidade da esquerda anti-lulista. Vamos apoiar a esquerda radical do PSOL com o professor Plínio, vamos unificar com o PSTU, fazer uma candidatura forte, etc. e tal. Mesmo o PCB vem junto, vamos juntar e fazer um foco antilulista em defesa intransigente de empregos e salários. Infelizmente, por uma série de motivos, não foi possível. O que acontece, companheiro Assad? Eu acho que o teu desânimo, se me permite dizer nesse sentido, acho que é muito legítimo. Ele mostra uma situação de fundo do poço em que chegamos. Talvez estejamos num momento de maior baixa da esquerda brasileira. Isso pode ser que agora, com a queda do PT, se comece a construir algo novo. Esperamos que sim. Mas, assim, é uma situação que mostra como o PT foi o grande câncer da esquerda brasileira e estamos impotentes, uma sensação de impotência. Isso tem que ser superado, sim, com alianças dentro do possível, mas a gente não pode apagar as diferenças entre a gente. Estou concluindo. Se a gente apagar as diferenças entre a gente não consegue construir uma alternativa histórica, que é o que falta, que é o que o PT matou no berço. Então tem que buscar aliança, tática, mas a gente tem que só manter essas divergências e conscientes e com esperança de que nessa crise profunda da burguesia, que é de mudança de regime, vai se abrir uma brecha histórica. Como se abriu lá em 77, até 80, que infelizmente deu no que deu no partido parlamentar, eleitoral, mas vai se abrir outra brecha, a gente tem que absorver todos os erros das gerações passadas. Enfim, obrigado, companheiros, vou ter que sair mesmo, correndo. Estamos indo para uma fábrica importante aí. E um abraço e seguimos na luta com vocês, apesar das diferenças que eu sei que muitos de nós aqui temos, eu acredito que são companheiros de luta muito valorosos. Obrigado, Padial. Dando continuidade, agora a companheira Flávia do PSTU, 5 minutos, tá? Bom, eu queria começar discordando do companheiro que, não sei se foi o companheiro ou a companheira, que falou sobre a desarticulação da esquerda, assim. Na verdade, eu não acho que a esquerda está desarticulada. Eu acho que a esquerda está bem articulada em torno ao projeto errado. Cada vez mais eu vejo desgarrar um novo grupo para a sombra do PT, endossando o discurso do medo, que é o discurso do golpe, é o discurso do medo, esse sim é o discurso pessimista, ao invés de apresentar um projeto alternativo para a classe trabalhadora. E é tão isso, né? O discurso do golpe, que nem mesmo o PT acredita, como o companheiro que me antecedeu colocou, é tão isso que eu ouço os companheiros do MRT falando, com todo respeito, me vem a voz da Bebel na cabeça. É exatamente o mesmo discurso do PT e do setor mais atrasado do PT, que nos compara à direita, que chama de esquerda golpista. É exatamente o mesmo discurso. Agora, esse setor que tem levado a classe trabalhadora
apoiar como principal causa aí na eleição, eles estão levando a proposta de apoio ao Lula, que não merece o apoio de ninguém, que se aliou aos setores mais reacionários. Não foi o PSTU, foi o Lula que saiu na foto, que assinou projeto, que fez parceria com tudo quanto é desgraça que a gente conhece por aí. Então, eu acho que é um crime que esse setor está cometendo de propor isso, ao invés de apresentar uma saída mesmo pela esquerda. Então, o problema é o projeto, a falta do projeto. Agora, também não é verdade, como o outro companheiro colocou, que existe um acordo com relação ao tema do fim do pagamento da dívida pública. Não é verdade. Infelizmente, o PSTU foi o único partido da esquerda que assinou a carta que a auditoria da dívida mandou para os candidatos sobre o compromisso com a suspensão do pagamento. Nenhum outro partido da esquerda assinou, nem a Rede. O Boulos não está defendendo o fim do pagamento da dívida, está defendendo novas condições de pagamento da dívida. O Ciro falou que vai pagar antecipado, vai pagar tudo o que ele tem direito. O Boulos defende a mudança do perfil da dívida, esse é o termo que ele usa. O Haddad, ele apareceu 1 minuto aí no Jornal Nacional esses dias defendendo a reforma do ensino médio, que vai causar um desemprego em massa da categoria, vai aumentar o apartheid educacional, que vai deixar a educação nas mãos do setor privado. Português e matemática vão ser as únicas disciplinas obrigatórias nas escolas. Esse projeto não veio do Temer. A primeira versão é de 2013, do deputado federal do PT de Minas Gerais, que já tinha os mesmos princípios. Então, eu vou dizer sinceramente para os companheiros que estão defendendo o voto nulo aqui, se só tivessem essas alternativas da esquerda, eu defenderia voto nulo. Agora, por que eu vou votar nulo se eu posso votar na Vera, que está defendendo o projeto fim pagamento da dívida pública, a expropriação das 100 maiores empresas, a expropriação dos bancos? A Vera está defendendo que o dinheiro tem que ir para a saúde, para a educação, para a segurança, e ela está dizendo de onde vai vir. A Vera está defendendo que para acabar com o desemprego tem que reduzir a jornada de trabalho, para que todo mundo possa trabalhar. Qual outro candidato que está fazendo esse debate? Ficam na falácia de dizer combate ao desemprego, não apontam da onde. A Vera está defendendo o fim das privatizações e a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas. Qual outro candidato está dizendo isso? Infelizmente, se a esquerda se articulasse em torno a esse projeto, a gente estaria junto. Agora, eu não vou me articular com o restante da esquerda para defender projeto de parceria público-privada, como o Haddad está fazendo, que foi um dos que mais avançou com o projeto de privatização das creches em São Paulo. Não tem como a gente se articular em torno a esse projeto. Mas não é preciso, companheiro. Nós temos uma alternativa. E aí, nesse sentido, eu sou muito otimista. Muito otimista. Existe sim uma saída para o Brasil. Mas essa saída não vai vir das urnas. Essa saída não vai vir das eleições fraudulentas, controladas, com extrema desigualdade, como a companheira colocou, onde a minha candidata a presidente vai ter 5 segundos para defender o seu programa, contra o Alckmin, ladrão de merenda, que vai ter 5 minutos, quase 6 minutos para defender o seu programa. Essa eleição não vai apresentar nenhum avanço para a gente. É isso que nós estamos dizendo. Agora, isso não significa que não haja saída. A saída está colocada, para além do projeto eleitoral. Nas ruas, nós vamos derrotar não só os embriões de fascistas aí, como estão sendo colocados nos setores de direita e se querem chamar de fascistas, não vou entrar nessa polêmica, mas nós vamos derrubar os ataques. A eleição para o PSTU significa articular a classe trabalhadora para já desde hoje discutir. Nós temos que derrotar agora. Vai vir ataque mais para frente, está vindo agora já, e agora nós vamos organizar a nossa classe para resistência. Agora, mais do que isso, não adianta só a gente ficar correndo atrás do prejuízo. A classe trabalhadora só tem uma chance, só existe uma oportunidade, que é a gente governar o Brasil. E não vai ser pelas eleições, vai ser através de uma revolução. Se a gente não fizer uma revolução para dizer que a classe trabalhadora tem que governar, colocando todos eles para fora,
Nós vamos continuar na mão dessa burguesia que está disposta a aniquilar com a nossa vida. O capitalismo se organiza para nos matar um pouco todo dia. Nenhum governo foi capaz de minimizar a morte da juventude negra na periferia. Todos eles acobertaram. A morte dos LGBTs, o país é o que mais mata no mundo, das mulheres pelas mãos dos seus